Bom dia. Ontem nós não pudemos fazer a nossa gravação, mas hoje estamos aqui para falar um pouco do amor de Deus. Falar do amor de Deus a tantos milhões de pessoas que porventura hão de ouvir durante esse tempo, não só do irmão Claudino, mas também de muitos pregadores que Deus tem levantado nesse tempo de pandemia para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. Antes, porém, é importante que você, a hora que receber esse vídeo, essa comunicação que nós estamos fazendo da parte de Deus para cada um de nós, você possa compartilhar, compartilhar esse vídeo, essa palavra, para que outras pessoas possam ver e ouvir a palavra de Deus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, nós vamos ler um texto muito interessante para cada um de nós. Às vezes nós nos envergonhamos de falar do Evangelho. Estamos com algumas pessoas todos os dias e falamos de muitos assuntos, mas não falamos do principal, que é a palavra de Deus. Puxe uma conversa, comente sobre o assunto, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus e intercede por todos nós. Então, aqui no capítulo 18, no verso 9 a 11, nós vamos ler assim: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhes disse: Não temais, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Ensinando entre eles a palavra de Deus. É interessante ensinarmos a palavra de Deus, né? Nesse tempo tão difícil em que tantos comentários, tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades têm assolado a nossa nação e tantas outras nações pelo mundo afora. E nós precisamos falar, não devemos nos calar diante das agruras deste mundo, diante das lutas e das dificuldades que temos enfrentado a cada dia. Mas essa palavra de Paulo aqui é muito importante. Ou melhor, a palavra de Deus a Paulo fala e não te cales. Então, meus amigos, meus irmãos, nós precisamos falar do amor de Deus. Precisamos clamar. Porque se nós não clamarmos, se nós não falarmos, as pedras vão clamar, as pedras vão falar. Já imaginaram isso, né? Então, há tantas pregações contrárias por aí afora, e nós precisamos pregar a verdadeira palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo Jesus, enquanto podemos, porque haverá um dia em que nós não vamos poder mais pregar este Evangelho, né? O irmão Claudino, daqui a alguns anos, vai passar para a eternidade, e tantos outros pregadores, então não vão poder pregar. E você que é jovem, adolescente, você que ainda tem toda a força, pregue esta palavra, anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Você estará rompendo com muitas coisas, com muitos prazeres efêmeros deste mundo, quando você começa a pregar a palavra de Deus.
Eu creio que nesse momento Deus está aqui ao meu lado, está no meu coração, falando comigo, me dando palavras de incentivo a todos vocês. Estamos vivendo tempo de missões. E nós precisamos, sem dúvida, falar do grande amor de Deus. Interessante que Paulo, lá no capítulo 17, se não me falha a memória, vamos ver aqui, no capítulo 17, Paulo chegou a um determinado lugar e começou a falar, né, ao Deus desconhecido. Tem muita gente que não conhece Deus, conhece por ouvir falar, esporadicamente, mas nós precisamos falar todos os dias, para que as pessoas que ainda não conhecem ou não conheceram a Deus possam conhecer e aceitá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então é nesse tempo, olha só o que está dizendo aqui, no capítulo 17. Porque passando e observando objetos de vosso culto, encontrei também um altar ao qual estava escrito: ao Deus desconhecido. Exatamente esse Deus desconhecido. As pessoas estavam adorando tantos deuses, não sabia a quem adorar. E Paulo chegou dizendo: esse Deus a quem vocês não conhecem é o Deus que eu prego. Aleluia! É esse Deus que nós pregamos, esse Deus que nós testemunhamos, esse Deus que tirou-nos do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É esse Deus que eu prego. Então, meus amigos, nós precisamos pregar este evangelho de Cristo Jesus. Voltando ao texto, Deus disse para Paulo: fala, fala, e não te cales. Então é necessário falar. Se nós estamos em uma roda de amigos, conversando, dê um jeitinho, né, de falar do amor de Deus, porque as pessoas às vezes estão querendo ouvir, mas não há quem pregue, né? Então nós precisamos pregar o evangelho de Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, nós encontramos a seguinte expressão: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, lá no verso 14, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então aproveitemos as oportunidades que Deus tem nos dado e preguemos a palavra. Mande mensagem para os amigos não crentes, né? Dizendo que Jesus Cristo é a solução para todos os problemas que nós estamos enfrentando. Creia nisto. Que Ele te abençoe e que Ele te guarde e te dê a paz. Vamos orar. Pai bendito, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que nos dás, ó Deus, de estarmos falando sobre as tuas grandezas, sobre o seu grande amor. Ó Deus, que esta palavra possa encontrar corações sedentos, pessoas possam ouvir e aceitar-te como Senhor e Salvador de suas vidas. Abençoa os nossos irmãos, abençoa os pastores, os diáconos, as igrejas. Abençoe, Senhor, o nosso país. Ó Deus, coloque no coração das pessoas a tua palavra. Ó Deus, continue conosco nesta oportunidade, nesse dia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te dê a paz sempre. Amém.